Ana Lícia dos Santos Moutinho, nasci em 14 de setembro de 1961, lá atrás, e nasci em São Paulo, São Paulo. Primeira infância foi na Vila Mazei, a gente tinha poucos recursos, meu pai trabalhava na feira, tinha armazém, era comerciante. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A gente brincava na rua, no terreno baldio, a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, corria na rua. Eu era uma adolescente tímida, mais quieta, focada em estudar, porque meu pai sempre falava: vocês não têm que trabalhar, vocês têm só que estudar, porque é para ser algo na vida. Aí eu prestei vestibular, fui fazer física na USP, daí eu tinha amigos, ia jogar com os amigos, ia acampar, e tinha uma vida de jovem normal, desde a faculdade, desde o primeiro ano da faculdade. Não que a gente namore alguma coisa assim desde o primeiro ano, mas conheço ele desde 81. Começamos a namorar uns 3, 4 anos depois e estamos juntos desde então. É a Amanda, que é a mais velha, que está com 35. A Paola foi a segunda, está com 33. E a mais nova, a Karina, que está com 29. Então, quando ela nasceu, sei lá se é por causa da época, hospital, não sei, o médico chegou para... Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa errada porque eu tinha entrado no trabalho de parto. Acho que foi num domingo, eu fui para o hospital, aí a médica falou: "Não, ela é muito imatura, vamos segurar mais 2 semanas, que não está na época dela nascer, e nessas semanas ela ganha peso". Eu fui fazer o exame de ecocardiotoque em Pinheiros, e a médica que fez mandou de lá direto para o hospital. Aí chegando no hospital já estava todo mundo com luva, que na verdade tinha entrado em sofrimento fetal, mas até então a gente nem desconfiava de nada. E aí nasceu, não mostraram para mim, foram com ela para outro lado. Quando eu cheguei no quarto, o Ricardo estava meio os olhos vermelhos. Nossa, a primeira coisa que eu pensei, eu perguntei: ela morreu? Ele: não, não, é outra coisa, depois eu falo. Eu falei: "Ah, você fala, ela morreu? O que aconteceu?" Aí ele falou: ela tem síndrome de Down". O que que é isso? Aí ele falou: é que meio que é o que eles chamam de mongolismo. Eu não sabia direito o que que era, porque posso ter visto, mas assim, a gente não convivia, a gente não via na rua naquela época. E aí eu falei: nossa, na minha cabeça foi um negócio, o que que vai ser, né? E aí eu chorava, chorava, e a gente tão inexperiente que a gente era novinho, né? Aí no dia seguinte que falaram: não, ela tá na semi-intensiva, vocês têm que ir lá para visitar. Aí ele foi, chegou: "Ah, não, ela é linda, ela tá bem, tá, só porque ela é muito pequenininha". Aí depois eu fui ver lá no berçário tudo, aí só podia pôr a mão pela luvinha e tal. Aí quando veio para casa, a gente começou a aprender, aí a busca por informações, que não tinha internet. Você fica pensando um monte de coisa, né, você bebe vinho no dia, precisa algum beber cerveja, porque embora depois a ginecologista veio e falou: "Não tem nada a ver, é um acidente genético, foi a primeira célula que dividiu, não tem nada que vocês tenham feito anteriormente que causasse isso". Ainda falei para ele: "Como é que eu vou criar? Ela é tão diferente da outra". Ela falou assim: "Isso aí você vai aprender com o tempo, é uma criança que você vai aprender a conhecer". Aí, por um acaso do destino, a minha cunhada, a irmã do Ricardo, tinha uma amiga cuja mãe era amiga da Elly Kegler, você não sei se já ouviu falar, dona da clínica de reabilitação Morumbi, e conseguiram, tipo, às vésperas de Natal, um horário especial com ela, porque era uma agonia, ela não conseguia se alimentar, ela não conseguia mamar, a linguinha era muito protusa, você não sabia o que fazer. E aí a gente foi, aí a Elly, ela começou a dar toda essa explicação do que era estimulação precoce, a gente não fazia ideia, aí o mundo todo se abre, você não sabe o que que é, né? Aí você descobre que a fisioterapia não é só para tratar a perna quebrada, a fono indicou a mamadeira certa, o bico de chupeta certo para ela, que exercício fazer para melhorar a hipotonia. Então, a terapia ocupacional é um mundo diferente, né? Quando você entra em contato com outros que não tiveram essa estimulação, você já via a diferença no desenvolvimento motor, já vê a diferença na hipotonia. E aí você vai estimulando, aí vem a batalha pela educação, né? Eu conhecia a dona da escola, falei: "Eu vou fazer o melhor possível para ela". Só que as pessoas não sabiam o que que era o melhor possível. Não tem o conhecimento, precisa ter algum tipo de conhecimento, de métodos para trabalhar com eles. Mas foi lá fazer as atividades dela. Aí nós mudamos daquele bairro que era na Chácara Santo Antônio, e ela já estava maiorzinha, e aí ela foi para uma outra escolinha que a irmã também frequentava, e aí nesse condomínio ela tinha, que era assim, a Amanda tinha uma amiga,
Essa amiga tinha uma irmã um pouquinho mais nova que a Paola e as 2 eram muito amiguinhas. Então ela foi para essa escolinha, a vizinha levava ela, trazia, então e aí chega a fase da alfabetização, essa amiguinha dela passou a perna, né. E aí ela pegava o livro e falava: "Ai, não sei ler como os meus amigos". E chorava, Chorava junto, e né, porque eu não chorava. sabia o que fazer, porque aí você ia falar com a professora: "Olha, eu faço tudo o que eu sei, assim, eu não sei mais o que fazer". E aí assim foram durante alguns anos. Vendo ela sofrer tanto assim, falei: "Vou tentar uma escola especial". Foi quando ela foi para o SEDD. Ela escrevia, ela copiava, até a Nancy, na época, falou assim: "Olha, essa menina ela tem o motor perfeito, você pode mandar ela copiar a Constituição, a Bíblia, ela vai copiar, mas ela ainda não está raciocinando em cima do que ela escreve, do que ela lê". Mas aí ela foi se adaptando e lá realmente ela começou a ter uma leitura, né, de começar a entender o que ela estava lendo, então deu uma matemática também, ela começou a dar uma deslanchada. Então aí eu comecei a perceber que realmente tinha uma compreensão atrás do que ela estava fazendo. Quando começou a oficina lá, que aí eu vi que aquilo despertou muito ela. E ela sempre amou as oficinas, isso aí não é puxando a o saco de ninguém não, é que ela sempre gostou mesmo, para ela e eu acho assim, qual que era a coisa? Ela tinha muita ligação com o artista que ia lá, e com os professores. Então ela chegava falando, 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 quando Gustavo Rosa morreu: "Ai, eu tive aula com ele é tão legal, isso e aquilo". E aí foi indo por essa vertente. Dançar, ela começou testando jazz com a irmã mais nova numa escola de balé. E lá na DID ela teve contato com o Léo, que é o do teatro. O duro da mãe e do pai, e mais da mãe eu acho, é decidir o que realmente o jovem ele gosta, para que ele dá, o que ele quer fazer. Eu posso colocar no balé desde pequenininha, mas será que essa criança vai gostar de balé? Aí veio a Flora com essa proposta de dança, né. Aí o Olga Cosme não tinha mais oficina na DID, aí a gente ia para a Casa de Cultura fazer o Olga Cos, só que chegou um momento que eu falei: "Ah, não dou mais conta". A gente acabou se encaminhando para a área das artes, porque a gente viu que era uma coisa que ela gostava, que ela ficava feliz. E aí ela acabou enveredando para a parte do teatro e da dança. Essa companhia de dança que ela participa, a Dança em Nós, é inclusiva, né. Tem bailarinos sem síndrome de Down, são bailarinos profissionais, então e ela viajou para Itapetininga na outra semana, eu não fui com ela, ela foi só foi com o grupo lá. E assim a gente vai soltando, vai dando mais autonomia, vai deixando se virar um pouco, né. Fico preocupada? Sim, claro. Mas a gente tem que tentar dar um pouco de autonomia. E foi aí que ela foi adquirindo autonomia. Teria que criar essa independência dela para ela ter mais autonomia, saber fazer algumas coisas sozinhas, não ficar tão dependente de ninguém, né, quando eu me for. Dá uma preocupação danada. Uma preocupação danada, dá uma angústia, uma ansiedade muito grande. Já tive contato com outros que perderam os pais, tal, não era uma coisa fácil não, para eles principalmente, né. Será que eu vou aguentar até os 80 e tantos anos estar levando ela para algum projeto, alguma coisa? Faço o melhor possível, lógico, não é só hoje, a gente procura economizar recursos, fazer, sabe, planejar uma viagem e tal, mas não consigo pensar muito longe não, tudo que eu planejo tem ela junto, não tem essa: "Vou viajar sozinha, vou viajar sozinha com meu marido", ela vai junto. Eu tivesse tido mais informações, tivesse crescido, vivido num mundo inclusivo como hoje, não é ainda o ideal, mas hoje está melhor. Hoje você vai no shopping, você encontra pessoas com variadas deficiências, hoje você sai, você vê as pessoas com a fitinha do autista, hoje você vai no shopping, vai no supermercado, você vai, tem vagas especiais para pessoas com deficiência. Então é uma convivência que ajuda muito você na hora que você tem um filho com a deficiência. Então essa visibilidade ela é importante, eu teria sofrido menos, tanto em termos de ter esse luto que acontece no começo, porque eu saberia que a minha filha ela ia ter uma vida normal. Eu achava que ela não ia andar, não ia falar, não ia fazer nada. Paula vai andar, ela vai estudar, ela vai namorar, ela vai ser feliz. Então é uma coisa que, assim, faltou essa convivência. Porque quando a gente era criança, todo mundo era muito escondido, depois você começa a perceber, né,
E mesmo você ouvia as pessoas falando: "Ah, aquele lá é aleijado, aquele lá é epilético, vive desmaiando". Então, era muito ranço que as pessoas tinham com os outros, né, ninguém tinha e eu acho que, assim, a gente agora está num mundo que a gente se abriu para a diversidade, tem que continuar sendo diverso mesmo, tem que entender que é um ser humano que vai gostar ou de exatas, ou de biológicas, ou de humanas, como todo ser humano, vai gostar de artes, ou vai gostar de esportes, ou vai gostar de tudo. Mas ter que ver o que que aquela pessoa gosta, porque ela também tem que ser feliz. Isso que é importante, é ser feliz e não ficar sendo forçado a se encaixar num padrão da sociedade que não assim, quem é feliz, né, se encaixando no padrão aqui de loiro com olho azul, influencer que aparece nos BBBs da vida aí. Ninguém é feliz desse jeito. Então é tentar realmente achar o que que essa pessoa gosta, o que essa pessoa quer fazer, o que que ela consegue fazer e investir nisso para a pessoa ser feliz, se sentir realizada.